Olá! Oiê! Tudo Boa bem? noite! Boa noite, consegui! A Olivia dormiu! Que beleza! Obrigada, viu, por aceitar meu convite. Primeira live da Adriana, estou muito honrada, estou É duplamente verdade, honrada. é verdade. Porque a primeira. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui nessa live tão especial, falando de maternidade depois dos 40 anos. Enfim, acho que não importa a idade, o importante é a gente falar de maternidade, mas é muito especial esse momento. Isso. É, Por que a minha primeira live? Porque eu fiquei. Eu sou uma pessoa que adoro olhar, adoro dar uma curiosidade, adoro curiar. Vamos falar como o pessoal do interior fala, adoro curiar um pouquinho a vida dos outros, mas eu não tenho essa intensidade de estar falando todo dia, toda hora, tudo que a gente está fazendo. Né? Na verdade, eu não acho necessidade, até acho legal quem faça, mas não tem tanta necessidade. E aí, esse período de quarentena, a gente ficou um pouquinho mais guardadinho, fomos para o campo, deixei a Olivia correr, rolar no campo, brincar, porque a gente sabia que estaríamos lá protegidos. E lá eu tenho uma conexão bem ruim de internet, então eu tive que negar alguns convites de grandes amigos meus que, se souberem agora que eu estou no ar com vocês, vão ficar bem bravos comigo. Tudo resolvo. Já começa arrumando inimizade. Não, pelo amor É, de Deus, gostem de mim. depois eu resolvo. Imagino mesmo. E super importante você falar disso, porque eu acho que assim, cada um tem um objetivo, né? Então, para alguns, a exposição faz parte do trabalho, faz parte da vida, faz parte, né, das negociações que a pessoa tem, mas tudo depende mesmo de como você quer levar. E eu acho muito legal quando tem essa privacidade respeitada, que é tão necessário, né? Porque, enfim, a vida já está tão exposta, né? Então. Que bacana você ter falado disso. E quero dizer que todos são muito bem-vindas, bem-vindos. Eu já vi que tem homem aqui na live também. E, Adriana, quero começar te perguntando como é que a maternidade foi apresentada a você. Tem mulheres que desde pequena, né, elas já crescem brincando de boneca, idealizam aquele sonho do casamento, da maternidade, e outras não. Outras realmente deixam passar, nem pensam nisso. Queria saber como é que foi para você. Olha, ser mãe, eu acho que faz parte da natureza feminina, né? Não importa em que fase da vida que você esteja, eu acho que depois que se tem consciência, você olha e fala, ok, um dia eu vou ser mãe. Então, sempre tive muita vontade de ser mãe, mas hoje a gente acaba priorizando outras coisas quando a gravidez não é planejada. A gente prioriza outras coisas, então trabalho, família, o que você quer fazer da vida, quais são os seus objetivos. E aí, o que aconteceu comigo? Eu, quando me casei com o Olivier, eu sabia, ele já tinha 2 filhos, né? Ele já tinha realizado esse sonho no primeiro casamento, mas eu falei para ele que tinha vontade de ser mãe. E aí, eu disse que não tinha pressa, então a gente poderia deixar acontecer no momento que a gente quisesse. E foi aí que tudo aconteceu, quer dizer, nós estamos juntos, vamos fazer 13 anos agora, em novembro, e Olha. e a Olivia, ela veio quando a gente iria completar 10 anos juntos. Então, assim, aconteceu muitas histórias antes, muitos momentos incríveis. E olha, um monte de gente aqui falando, Adriana, obrigada, Adriana. Que legal, obrigada, Todo gente. mundo dizendo que você é linda, linda Adriana, Adriana é linda. Eu também Olha, acho. encontrei. Foi tão engraçado. Eu peguei o meu tripé e ele me deixou na mão. Então, eu estou segurando o celular. Se vocês verem a Adriana balançando o pescoço, não Ah, se mas você quer posicionar em algum lugar? A gente espera. Não, ele tá mal. É melhor não mexer muito é do Olivier. Tá. Ele empresta, mas é brincadeira, porque não sei o que aconteceu com ele. Deixa ele Ai, quieto. ai. Deixa ele quieto. Ele fica melhor na horizontal e eu tô na vertical. Entendi. E Bom, é isso. tá. E aí, Planejei e deu certo. Depois de tantos uhum, anos. uhum. Uma grande, vou até chamar de dor, porque realmente é uma dor, assim, das pessoas que me escrevem. É que, apesar de para algumas acontecer naturalmente e até rápido, para outras, o fato de ter 40 anos pesa um pouco, porque aí realmente elas vão sentir aquela questão dos óvulos, que tem menos quantidades, que tem, já não estão mais 100% e tal. E aí, para muitas, o processo de tentativa de gravidez é um processo, uma jornada dolorosa, uma jornada extensa.
Eu queria saber como é que foi para você, do momento que vocês pensaram assim, não, acho que agora é a hora. Como que foi ali a programação? Como que foi o lance de procurar um profissional para acolher também? A gente até conversou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você contasse como que foi essa fase para você. Foi muito interessante, porque quando é muito curioso a vontade de ser mãe, porque na verdade você nunca sabe se pode ser mãe até você começar a tentar. Exato. Então, eu falei, bom, agora eu quero ser mãe. Então, eu achei que parando o método anticoncepcional, enfim, de repente eu iria engravidar. E aí a gente entende que as coisas não são assim, né? Não é como É. tomar um copo d'água e resolver tudo depois. Não é assim. Então, quando nós decidimos, eu estava bem, estava tranquila, eu estava com 38, né? Já 38 anos. E Uhum. falei, ok, vamos tentar. O que aconteceu? Não foi, claro, no mês seguinte, não foi no outro mês, e no terceiro mês também não aconteceu. E aí eu já estava procurando um profissional, uma profissional para me ajudar, né, um obstetra, e eu tinha em mente uma coisa, assim, eu queria muito tentar o parto normal, né, mas não entendia muito bem o que era não ter um parto normal, mas gostaria muito de ter, né, achava que era Uhum. importante para mim. Então, fui buscar informações para que o meu corpo estivesse preparado para isso, né? Já não era uma menina. Uhum. Sempre tive um físico atlético, bom, sempre tive muita energia, mas nunca tinha tido um filho, então não sabia como é que era. Então eu queria me Sim. preparar para isso. Então, a primeira coisa foi procurar um médico. E aí ele me disse o seguinte, assim, muito atencioso, com muito cuidado, e eu acho que muitas tentantes ou mães também, enfim, não sei, já ouviram essa frase: olha, se você está com os óvulos bons, meus óvulos eram bons, estava tudo certinho, mas se eu me senti, não estivesse tentando e chegasse um momento que eu acreditasse que não era a hora, que poderia ser num outro momento, eu poderia congelar os meus óvulos. Isso, assim, sei lá, alguns meses tentando, acho que uns, não sei, não, quase um ano já tentando. Aquilo acabou comigo. É Impressionante como se mesmo. derruba. E é impressionante, porque assim, não é isso que você quer ouvir de um profissional, né? E ele foi muito, muito atencioso, um grande profissional. Mas eu falei, não é isso que eu quero. Ele falou assim, olha, fique à vontade, eu tenho uma... Ele tinha uma sócia, assim, uma colega, né, que trabalhavam no mesmo consultório, um consultório muito bom, por sinal, nada de extravagante, eu não queria também isso para mim. Eu falei, puxa, que triste isso, né? E aí eu chutei o pau da barraca, fiquei muito triste. Se fosse para outra, iria tomar um porre. Eu não. Eu fiz o que todo brasileiro adora fazer, né? No momento de desespero. Fui na primeira lanchonete do lado, comi uma coxinha e um guaraná, não vou falar a marca. Eu fiquei arrasada, eu precisava de uma coisa extremamente saborosa para me, sabe, eu não sei como talvez devorar um pote de sorvete, né? Tem amigas que adoram devorar um pote de sorvete quando tá chorando, quando tá triste, a cena de filmes. E eu tive, foi a primeira vontade que eu tive e voltei para casa. Gente, foi muito interessante, porque eu acho que 2 ou 3 semanas depois estava grávida e eu não sabia. Olha, Foi muito olha engraçado. só. Enfim, então é assim, no jogo profissional, eu acho que é uma opção para muitas mulheres que talvez não se encontrem no melhor momento, com o seu parceiro ideal, tem uma série de fatores, né? E hoje Sim. a medicina avançada, ela te dá esse mundo de possibilidades. Mas o que me chamou a atenção foi que a gente faz essas coisas, né? Nós tínhamos uma festa para realizar, uma festa de família, era o lançamento do livro do Olivier, aí era muito engraçado, porque todo mundo se reunia para produzir. E eu fui colocar o vestido que eu estava querendo colocar e vi que o vestido estava meio apertado, né? Eu falei, o que está acontecendo com isso aqui que eu engordei, ferrou. Gente, fizemos a festa, tomei algumas taças de champanhe, dancei a noite inteira, brinquei muito, nos divertimos muito. Passou alguns dias, eu não estava me sentindo muito bem, estava meio cansada, gripada, tomei um antigripal e minha pressão caiu, desabou. E eu nunca tinha passado mal daquele jeito, achei muito estranho. Falei, nossa, o que eu tenho? Aí eu parei e pensei. Falei, tem uma coisa aqui. Batata. Aí fiz o exame, estava gravidíssima, com um Olha. detalhe. Com um detalhe muito importante. Nós tínhamos uma série para fazer no canal GNT, uma viagem Uhum. longa e importante, por quase 30 dias pela França. E eu ansiosa, cheguei para ele e falei antes de fazer o resultado final, né? Tem uma coisa para te contar, um pouquinho antes da reunião de produção. Falei, tô grávida.
ele não sabia o que fazer. Ficou assim, Sem palavras, sem reação. porque a grávida naquela viagem ainda não caberia. Então, por quê? Por que não caberia? Porque nós iríamos dar a volta na Córcega, que é uma região muito especial da França, muito especial mesmo. Quem tiver a oportunidade de dar uma olhadinha aí nas fotos, é um lugar muito lindo, mas tem muitas montanhas, são muitas voltas, e de moto são curvas em cima de curvas, quer dizer, uma grávida na primeira curva, todo mundo já sabe o que acontece. E ele olhou para mim e falou, puxa, a gente vai ter que cancelar a temporada. Eu olhei e falei, mas vai cancelar por quê? Aí ele falou, mas como é que você vai viajar grávida? Eu falei, viajando, né? Ainda brinquei, falei, a gente pega o avião. Ele falou, não, tô falando sério, a gente conversa depois. E aí eu olhei para ele, fiquei um pouco assim, eu falei, puxa, tô grávida. Aí ele lembrou, ele me deu um abraço e aí a gente comemorou, mas muito preocupado, porque estava tudo muito certo. São produções Olha difíceis, só. né? O pessoal não tem ideia, talvez, quando veja na TV, mas assim, são produções tão Nossa, difíceis. parece muito simples, né? Parece que foi só chegar e estava tudo feito, mas imagina, a pré-produção é tão extensa, né? Tem tantos detalhes. Sim, eu vou agradecendo aqui o pessoal aos pouquinhos. Eu peço desculpas, é porque são assuntos tão importantes que fizeram parte da nossa vida. Obrigada pelo carinho, gente. Que aí você tem que ficar lembrando dos detalhes mesmo. Então foi muito interessante isso. Enfim, viajamos. E aí eu não queria contar para a produção, porque aquela história de menos de 3 meses de grávida, né? Mas aí, quando você viaja, você não tem todo o suporte que você tem como se você estivesse na televisão, né? Que tem muita gente para ajudar, você está no seu país, todo mundo se ajuda, então todo mundo colabora. E eu falei, puta, Uhum. eu acho que eu não vou carregar a minha mala mais pesada, pelo menos eu não vou conseguir. E aí a gente fez uma reunião no primeiro dia com a equipe e nós contamos. Aí foi uma farra e eu fui a garota mais mimada da viagem, porque eu não pegava, mal pegava a minha bolsa. E a equipe adorava, era muito engraçado, porque o Olivier adora gravar e quando ele começa ele não quer parar, ele é famoso por isso, ele quer ir até o final, a galera já sabe, e eu tinha que parar 1 hora da tarde para almoçar, porque era uma fome, era uma coisa destruidora. E sono? Você teve sono no início? Tive. No primeiro mês, segundo mês, eu tinha sono, eu tinha que tirar uma soneca. Claro, almoçava, 10 minutos depois eu dormia um pouquinho. E foi muito importante essa fase inicial, porque eu tive que compartilhar com amigos, mas não eram as pessoas que eu acreditei que tivesse que compartilhar. Foi muito bom, muito importante essa viagem para nós. A gente mudou a opção de viajar de moto para viajar. Aí eu viajaria de carro com a equipe, deu certo. Eu enjoei acho que 2 vezes só, porque realmente são muitas Olha, curvas. Mas nesta viagem, eu tive uma gestação. Não tive enjoo, né? Tipo, mazia, era uma coisa que me enforcava. Eu tô muito perto. Como é que eu tô no vídeo? Contem pra mim. Tá mais ou menos, gente? Deixa eu ver o que a galera. O que você acha, Aline? Tá eu bom? acho que tá bom. Não, eu escolhi um Aí, tá lugar aqui, bom. ó. Tem o nosso Não, tá rap bem Buda. enquadrada. Tem o nosso rap Buda aqui atrás, ó. Ó, para emanar felicidade e astral bom para todo mundo. Isso aí, muito bom. E foi isso, foi uma fase muito especial. A gente fez uma viagem lindíssima com a Olivinha na barriga e a gente grava com muita antecedência. Quando foi pro ar, ela tinha acabado de nascer. E Olha, foi lindo, foi muito lindo. eu lembro que teve um dia que eu assisti, acho que foi a primeira vez que ela apareceu, ainda bebezica. Nossa, eu achei aquilo tão lindo, porque, nossa, trouxe uma humanidade, assim, sabe, pro programa e deu para ver mesmo ali como que era a família e a gente se sentiu um pouco parte daquilo também, né? Então, foi muito especial. Só que eu não imaginava que você tinha 40 anos, assim, nem passava pela minha cabeça. Aí um dia. Assim que eu te fiz o convite, foi porque uma seguidora entrou e falou assim: Aline, você está precisando trazer mais mulheres negras para contar histórias. Tá Eu aqui. falei, eu falei, não, também acho. Eu já tinha contado a história da Paty de Jesus, de algumas. Aí ela falou assim, eu falei, mas só que eu estou procurando, eu preciso encontrar mulheres de 40, né, que engravidaram, tal, me ajuda. Aí ela falou assim, você já viu a Adriana Queira? Eu falei, mas ela não tem 40. Ela falou, tem sim, eu acho que tem. Aí eu fui dar um Google. Aí eu entrei e falei, gente, achei uma entrevista que você tinha dado quando estava grávida, falando que era o melhor momento por conta da maturidade, né, das escolhas e tal. Aí eu falei, putz, preciso conseguir. E você foi super solista, respondeu super bem. Então, eu acho também importante, né, a gente trazer essa diversidade, a gente falar disso
mostrar que tem lados, né? Para algumas pessoas vai ser mais difícil, como eu já trouxe aqui, pessoas que passaram por vários procedimentos, várias FIVs, vários tratamentos, mas para outras não, né? Então, eu acho que o mais importante é você saber como você está, né? Então, ir no médico, fazer o acompanhamento direitinho, ver como é que tá aí a reserva ovariana, né? E ir seguindo a sua intuição, mas também sem deixar a medicina de lado, né? Acho que as duas coisas têm que andar um pouquinho juntas. Sim. E aí você falou que sua gravidez foi ótima, né? E Foi. aí entra um outro grande, assim, eu digo que é tabu, porque aqui pouquíssimas vezes eu contei casos de gravidez ao 40 que teve algum problema, assim. Geralmente vai super bem. E aí eu queria que você me contasse. Você falou que você queria o parto natural, você conseguiu? Como que foi essa preparação? Consegui, Enfim, consegui. Mas deu é. trabalho. Uau! Não é fácil, meninas. Na verdade, eu acho que foi um divisor de águas para mim me tornar mãe, né? Eu sempre fui uma mulher que eu sempre compartilhei muito bem as minhas opiniões, eu sabia dividir, sejam com amigos ou não. E era um impasse, né? A história de como ter o bebê, como ser o parto, né? Todos nós, acho que a maioria das mulheres já sabem por quê. Porque o Brasil ainda tem essa tendência de as pessoas entenderem que o parto da cesariana é mais proposta, é mais pontuada, enfim. E eu acho, depois de ter sido me tornado mãe, eu percebi que a opção não é você quem dá, né? Eu acho que a natureza fala mais forte. Eu tive a felicidade, eu parei no meu quarto médico, o quarto obstetra, que é uma pessoa muito especial, Dr. Emerson Bates, um médico muito sério, muito pontuado, e a especialidade dele é tratar de gravidezes extremamente difíceis. Eu já estava com 4 meses e pouquinho de gestação, porque eu mudei os médicos, né? Queria uma pessoa que trouxesse confiança para mim, para minha família, já tinha 40 anos completos. E aí ele me disse uma coisa muito, muito importante que eu nunca vou esquecer na vida. Ele falou assim, Adriana, você tem que deixar a natureza agir, né? Eu acho que Que lindo. o corpo responde às reações, então deixa a natureza agir. E isso foi muito marcante para mim, né? Que a gente fica muito sensível na gravidez, no final da gravidez. Então eu tive momentos incríveis, apoio das amigas, elas bravas, a minha mãe brava, porque a gente não quis saber o sexo do bebê. Ah, E todo minha mundo mãe curioso e vocês nem aí. não, porque eu falei, gente, mas peraí, você espera 40 anos eu vou ser mãe, por que eu tenho que ter o desespero de saber agora, né, se é menina ou menina? Então, eu fiz um enxoval até 6 meses, neutro, e assim, eu me lembro da minha mãe bem brava, mas como que eu vou dar o presente? Eu falei, mamãe, depois que nascer, você pode dar presente. Ela estava muito brava, que ela queria todo dia me visitar e trazer um presente. As minhas amigas, aí queriam fazer o chá de bebê, aí queriam fazer as brincadeiras para adivinhar o sexo, tudo isso. Eu falei, gente, não é isso. Eu acho que cada gestação é de um jeito. Tava muito, mas estava tranquila até demais, demais mesmo. E eu me lembro que as minhas amigas quiseram fazer chá de bebê. Eu falei, não, não quero chá de bebê. Não vamos nos reunir todas aqui com um barrigão enorme. Tava, sabe, muito tranquila, paparicada por todos. E aí eu não queria, porque quando eu me lembrava que o chá de bebê era aquele de antigamente, que todo mundo te maquiava, detonava você, lambuzava a barriga, eu falei, não, não quero. Vocês bebam, eu vou tomar aqui. Eu tinha uma amiga que trabalhava com uma champanhe excelente, sem álcool, alemã, por sinal. E eu me lembro que comprei algumas delas. Eu falei, eu tomo minha champanhe sem álcool, vocês tomam de vocês com álcool, me deixem, eu vou ficar aqui tranquila. E foi assim, elas bravas, foi muito engraçado que elas queriam chá de bebê. Eu falei, para, não quero nada disso, tá tudo certo, tudo tranquilo. E aí, enfim, aí chegou num momento especial, foi no finalzão de dezembro, e o meu médico ali falando comigo, passou o Natal, e a bebê tava tudo certo, tudo encaixado, eu não sabia que era menina, não sabia nada, mas assim, tava quase, quase na hora. Mas Mas você aconteceu sentia? Você tinha aquele pressentimento ou não? Porque de quê? algumas mulheres, sem saber o sexo, elas sentem, né? Hum. Eu tinha, no fundo, a certeza de que era menina, mas não tinha coragem nenhuma de falar, porque eu falei assim, se eu falar se é menino ou menina, vão falar assim, já sei, porque tem assim, você não quer saber, mas você já sabe, né? Ou então, você não quer falar, mas você tem vontade de Suspense só para conhecer. os outros, né? Para você não. E e não era, a gente tomou essa decisão juntos, assim, de não saber o sexo, e foi incrível. Eu não fui uma grávida ansiosa,
Eu tive, claro, as minhas chatices, certamente, depois as minhas amigas em algum momento, mas ninguém nem falou que eu fui chata ou não, disseram que eu fui legal, então tá tudo certo. Ninguém falou, porque depois vem tudo, né? Depois a mãe não é mais a paparicada, é o bebê. Ninguém lembra mais que existe essa neném É, que ganha presente, que ganha tudo. Enfim. Então, assim, eu tive a sorte de estar em boas mãos, em ter um marido parceiro, companheiro, que esteve comigo todo o tempo. Tive um médico muito sério, com uma equipe incrível, assim. Eu tive o Dr. Emerson, a Miriam, que é uma linda, que ela é obstetrícia. É obstetrícia, Miriam? Perdão, é isso, eu falei errado. obstetriz. Obstetriz, isso mesmo. Foi mal, Emília. Obstetrícia, me fugiu a palavra. Enfim, e ela foi incrível durante todo o trabalho de parto. Fiquei 12 horas para colocar o Livinha. Aí era exercício, era sobe, era desce. Mas antes, né? Antes, durante os meses de gestação, eu fiz algo que foi muito importante para mim, que foi o fortalecimento do períneo, né? Que é Ah, legal. eu acho que a gente não sabe, a não ser as pessoas que são voltadas para exercícios mais pontuados, como yoga, como pilates. E eu sempre tive um trabalho corporal importante, mas nunca fiz yoga e pilates, confesso. E assim, isso vai entrar na minha vida ainda esse ano, certamente. Porque eu entendi que é uma coisa muito importante, né, para a tua saúde mental, corporal, enfim, para a vida. Sim. Então, É. quero muito fazer. Mas aí, esse preparo do períneo foi uma coisa muito importante. Assim, eu sempre falo para os amigos, para as pessoas, para as mães, né? Busquem um profissional, né, desse tipo. Eu tive a sorte de encontrar, foi muito importante. Você aprende o que é, porque até então você vai mexer com músculos do seu corpo que você nunca mexeu, né? E eu fiquei impressionada que é um sofrimento, porque você quer que seja daquela forma e não é, e a grávida fica muito sensível, e às vezes não sai do jeito que você imagina. Não, isso não sei se acontece com quem não liga para isso, né? Tem mães que falam, o importante é vir o bebê, né? Não importa se é cesárea ou se não é cesárea. E assim, eu entendi, eu já presenciei na minha família, né, uma frustração muito grande, a pessoa se recuperou, teve outros filhos depois, mas eu percebo que é um sofrimento muito grande da mulher quando a opção não vem do corpo dela, né? Quando alguém determina como as coisas devem acontecer e não é bom, né? Então, assim, eu tive essa sorte, meu médico me respeitou muito, a minha pressão subiu, foi assim um momento tenso, porque mãe aos 40, pressão subindo, trabalho de parto, tudo ali acontecendo, mas assim, eu tive Mas muito subiu na hora do trabalho de parto só. na hora do trabalho de parto, mas no final da gestação subiu um pouquinho também, tinha Ah, todos os é? cuidados. Tive que ter bastante cuidado. Olha. E assim, Provavelmente, se você não tivesse esse médico com essa visão, ele aí quando subiu ele já ia te encaminhar, já ia. certamente, certamente, É, a ponto de, assim, eu vi profissionais da equipe, profissionais sérios que respeitavam o meu tempo, que estavam ali, de fato, acompanhando. Eu vi olhares, né? Olha a minha cunhada Edna aqui, ó, tô mandando beijo, hein, gente? Família, tá todo mundo aqui. Vou mandando beijinho e vou ai, que falando. demais. Tá todo mundo aqui. E sabe de uma coisa? Deus sabe de todas as coisas, não importa qual é a sua religião. Acredite, você tem que estar com um profissional sério e que atenda à tua vontade e à vontade que o teu corpo determina, né? Porque tudo tem o tempo certo. Então, acho que Exato, isso é muito importante. Quando se escolhe uma pessoa, é uma pessoa que vai participar de um dos momentos mais importantes da sua vida, né? Quantas verdade. mulheres no passado não morreram no trabalho de parto, né? Porque talvez não tivesse em boas mãos, ou talvez não tivesse tendo uma boa assessoria, não tinham a ajuda necessária, estavam sozinhas por diversos motivos. E eu tive a sorte de estar com uma equipe incrível, meu marido está do lado, a família apoiando, e foi maravilhoso a gente ver como era antigamente. A Olivia, depois de horas, saiu com muita força, ajuda de todo mundo. E aí o médico pegou a bebezinha, levantou e falou: é uma menina. Quer dizer, se desaba. Foi o momento Nossa! mais Não, emocionante. e é Fico uma dupla emocionada. alegria, né? Porque aí acaba o suspense, né? Eu imagino que seja muito emocionante descobrir ali na hora que sai, né? Eu Demais. entendo, eu entendo completamente que a curiosidade é algo assim muito, muito. Faz parte da vida da gente, né? Todo mundo quer saber o que vai acontecer, como é que vai ser, não importa o que seja. Mas eu falei, eu vou guardar.
eu não quero ver. Era muito engraçado. Por quê? Quando eu ia fazer ultrassom, eu não olhava. Chegava pertinho, eu fechava o olho, assim, ó. Não queria nem ver, né? Eu não olhava, e minha mãe ficava brava. E ela falava, Adriana, como assim? Enfim. E tanto que a Olivia nem foi nas primeiras. Eu ia muito tranquila, serena. Fiz muitas, né? Porque os médicos, dependendo do médico, pedem muitas. Sim, Ultrassom só é. verifica como é que tá o bebê. E deu tudo certo. E assim, quando ele foi, não dava nem para saber se era menino ou menina, porque a barriga já estava plena. Olha só, Muito engraçado. muito bom. E ela nasceu no dia 29 de dezembro, é isso? Foi, ela quase nasceu no dia 28, porque ela nasceu meia-noite, não sei se meia-noite 10, meia-noite 5, um pouquinho depois da meia-noite. É dia 29. O Oliveira ainda falou para mim, mas não é 21, não é 28? Eu falei, não. Passou da meia-noite, já é o dia seguinte. E é isso. É, Na nossa, por conta madrugada. de minutos. Sim. E Adriana, me conta, então, que bom que você teve uma gestação tranquila, né? E eu acho que o importante é você foi buscar informação também, né? Porque é isso, É a muito gente não é importante. obrigado a saber nada, né? Não, A primeira não. vez que você vai passar por uma experiência dessa, quando Sim. você tem informação ali de qualidade, você faz as escolhas, né? E aí a escolha é consciente. Então, ninguém está aqui falando que tem que ter parto normal a qualquer custo. Não é isso, né? Mas Não. se você for optar por um parto cesárea, que você faça uma escolha consciente, sabendo que se for uma cesárea eletiva, não é o tempo da criança, né? Então, você está determinando o tempo que ela vai nascer. Se isso para você não faz diferença e importa mais, né? Isso, ok, não estamos aqui para julgar, mas eu acho tão bonito quando a mulher chega e fala: não, eu quis respeitar o tempo da criança, a natureza, né? Mas me conta, como é que foi o seu pós-parto? Foi tudo bem? Você chegou a passar por alguma questão de baby blues, de depressão pós-parto, coisas que são muito comuns por conta da gangorra hormonal ou não? Para você foi tranquilo? Deu para amamentar? Não deu? Conta um pouquinho pra gente. Deu sim. A gente ficou 3 dias ou 4 no hospital porque a Olivia ela teve um pouquinho de icterícia, né? E é Uhum. um sofrimento muito grande para a mãe, você ter que deixar o bebezinho para tomar banho de luz, tudo aquilo, as horas não passam, a gente está num momento muito sensível. E eu me lembro que eu cheguei aí para o banco de leite, né, do hospital. E eu tive na maternidade São Luís, que é um lugar incrível, assim, com todo respeito a todas as maternidades que a gente tem no Brasil, mas eu tenho que falar que fui assim recebida como uma rainha, eu e a minha família. Foi realmente muito especial. E aí eu fiquei muito sensível nesses dias, assim, né? Era uma época festiva, eu tenho por tradição familiar sempre festejar muito o Réveillon, e chegou o Réveillon e a gente estava ali, eu não falava para os amigos, e os amigos ansiosos me perguntando, eu não queria falar, porque você fica com medo, né? Até você ver o bebê de volta no seu colo, na verdade comigo aconteceu o contrário, ela ficou comigo, ficou 2 dias, e acho que no final do segundo dia foi uma coisa assim, aí eles falaram, olha, ela tá, né? Ela precisa tomar banho de luz, ficar um pouquinho longe de você, enfim. E tive uma coisa que é muito comum e a gente tem que tomar muito cuidado na gestação, que foi um pouquinho de açúcar no sangue. A gente fez aquele exame da curva, como é que chama? Gente, eu tô Uma ficando... glicêmica, não é? Isso, e deu um pouquinho. E aí, por conta desses 2 motivos, ela ficou um pouquinho mais no hospital e era um sofrimento muito grande, porque ela ficava lá embaixo, eu tinha que descer. E quase ninguém sabe disso, acho que só amigos muito próximos e a família. E não tem problema nenhum se falar, né, que aconteceu. Então, acontece, do jeito que tem que ser, mas, assim, não tinha absolutamente nada. Uma menina saudável. Saímos do hospital, felizes, viemos para casa e era, assim, inacreditável que eu estava há tão pouco tempo com a minha bebezinha no colo, parecia que tinha passado uma eternidade. Eu vivi momentos incríveis, aprendi muito, muito, muito com os profissionais, conversava muito com as enfermeiras, as assistentes de enfermagem. Gente, é uma escola para a vida. Não importa o que É, você queira, é impressionante. Eu saí dali uma nova mulher, é. fortalecida, decidida, sabia exatamente o que eu queria da vida, eu sabia que eu tinha Essa, colocado um ser no essa mundo. passagem, essa passagem, né? Você entra ali uma pessoa, claro, está gerando outra, mas você sai, você tem mais uma.
E tem uma coisa assim, eu senti mesmo um renascimento meu, assim, quando eu saí, eu falei, caraca, nunca mais eu vou ser igual ao que eu era, né? Não que você perca a sua identidade, nada disso. Mas assim, é completamente diferente, né? Porque a partir daquele dia, a tua vida nunca mais vai ser igual, né? Tem Impressionante. mais uma pessoa que você é totalmente responsável por ela. Você sabe que eu espero do fundo do coração que a maioria das mães, né, não posso falar uma totalidade, mas que a maioria das mães sintam essa sensação. Porque, às vezes, a gravidez, a gente sabe, né, às vezes não é desejada, não é planejada, não é com a pessoa que você queria, enfim, acontece de tudo. Mas, assim, quando você pega o bebê no colo e você fala, puxa, esse bebezinho aqui é meu, é nosso, né? Porque tem o marido do lado, claro. Então, quando você consegue, é incrível. Eu ouvi de um profissional uma vez me dizer o seguinte: como você se sente tendo nos seus braços uma pessoa que você ama muito mais que você mesma, né? Eu É, achei tão lindo ele falar isso, porque eu falei, é puxa, é isso, verdade. Agora, a muito gente isso. e você tem que cuidar. Eu desde antes desde planejar a gestação, muito antes de estar grávida, eu não queria ter babá. Não porque eu seja contra, mas porque eu já tinha esperado bastante tempo. Eu tinha separado esse momento para poder cuidar da minha pequenininha. E eu falei, quer saber? Vou cuidar do meu filho, que até então não sabia se era menina ou menina. Eu falei, vou cuidar. E isso me chamou a atenção quando eu viajei numa viagem à Europa, eu vi que muitas mães não têm babá. E aí eu olhei, eu falei, como que faz, né? Ele falou, amor, como antigamente. Lembra da sua mãe? Eu falei, é mesmo, né? Como a minha mãe. Porque hoje a gente tem tanta. Na minha cabeça era assim, eu achava que não ia dar conta, que eu precisava de alguém. Mas isso muito Uhum. antes, já não tinha nem chegado o momento de planejar ter o bebê. Mas eu achei tão lindo, porque era uma coisa prática, sabe? Assim, uma sacola, uma garrafa Então, de água, o bebê, um carrinho e estava tudo certo. Então, assim, o olhar que todo. você tem é diferente, né? Porque É, você dispensa tudo que é extra, né? Fica só o necessário. mas eu não tenho nada contra, tenho muitas amigas que têm, ajuda muito, porque, puxa, Sim, dependendo da profissão que você tem, do momento da vida, é impossível, né? é. E às vezes, realmente, quem diz que bebê não dá trabalho? Não, Mentira! claro que Nunca mais você dorme. Como diz Fernanda Torres, você só vai dormir quando a criança completar 4 anos, né? Eu não sei se eu vou dormir depois que ela completar 4 anos, mas eu vai, não, acho aí que você vai. vou, eu já Minha durmo. filha tá com 4 e os 2 primeiros anos também deu para contar assim nos dedos de uma mão a noite que eu dormi uma noite inteira. E eu amamentei até 1 ano e meio. E tem aquela coisa, né, da conexão, eu dava livre demanda, enfim. E aí, quando ela fez 2, realmente começou a dormir a noite inteira. E aí é isso. Aí vai seguindo. Eu E a acho que amamentação para você foi tranquilo, Adriana? Você ah, tinha lido sobre isso? Porque para muitas mulheres é muito desafiador, né? Ainda mais agora, pensando que a gente está no agosto dourado, conta um pouquinho pra gente como que foi para você. olha, a Miriam, essa grande profissional que até hoje somos amigas, eu não sei nem se ela está me acompanhando, ela vai ficar brava de não estar acompanhando, acho que não, porque ela não via a Miriam aparecer aqui. Miriam, cadê você? Ela, puxa, ela me deu muitas dicas. E eu acho que isso não sei se é mais difícil que ter o bebê, amamentar. Porque a gente não sabe. De repente, teu peito faz bum, bum. E aí, o neném nasce, o peito faz bum, 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 que é enorme. E você fica assim, meu Deus, e agora, né? Então, eu tinha bastante leite. Ela era assim, mamava que nem um bezerro, desde sempre, mamou muito a Olivia. Mas eu fui preparada, né? Tinha uma massagem para fazer, que era importante. E aí, quando, para o leite não empedrar, tem uma massagem pontuada para fazer. Se você não tem quem te ensine, é bom buscar alguma informação de um profissional, né? Então, eu fui muito bem assessorada e preparada nesse sentido, né? Eu tive essa sorte também. Mas, hoje, com os meios de comunicação que nós temos, né? Na palma da mão, muitas pessoas conseguem. Talvez realmente uma pessoa que não tem acesso nenhum. Mas hoje em dia, a maioria das pessoas tem como se informar, né? Tem muitas dicas por aí. Então eu fui preparada, tinha muito leite, ela mamou muito. Mas é assim,
É uma transformação total no seu corpo. De repente você tá enorme, de repente o peito tá enorme, aí começa a vazar leite para tudo quanto é lado, é desesperador. Você fala, meu Deus, e agora? Você troca de roupa toda hora, quando você vê, vazou tudo. Aí você fica assim. Mas são fases, né? Puxa, eu me lembro que quando ela mamava, eu tinha que sair com uma troca de roupa, porque de repente gofa toda a sua roupa. Essa roupa, tô de preto aqui, imagina. Imagina com uma mãe amamentando, sai de preto. Nunca. Não dá. Não dá, você já sai com uma troca e uma coisinha assim que, né, tranquila, porque é impossível. Então, eu tive uma gravidez abençoada, porque ela foi uma bebê assim, é um bebezão até hoje, né? Que mamou muito, muito sadia, né? Nunca me deu trabalho nenhum. Puxa, quem dera todos os bebês pudessem sair assim, porque eu tive a oportunidade de visitar a UTI neonatal. Bravo aos profissionais, bravo às mães. Durante o tempo que elas ficam ali, é uma experiência, olha, não é fácil. É uma coisa, é um aprendizado que eu vou levar para o resto da minha vida, né? O respeito pelo próximo, o respeito pelo ser humano, o respeito por aquela vida que acabou de chegar. Enfim, eu aprendi muito na minha maternidade e, assim, não que eu não respeitasse, mas é um universo único, né? Você não vai numa UTI neonatal se você não tem necessidade de ir, né? E como é algo generalizado, quer dizer, ficam ali crianças que tem absolutamente nada para tratar e casos muito sérios, muito importantes. Os profissionais são sérios, são duros, e eu gostava da atitude, né? Não podia ficar dando bobeira, não podia ficar olhando o bebê do outro, não podia, tinha que passar reto, não olha para o lado, respeita o seu espaço, que eu respeito o seu. É muito sério isso, né? E eu aprendi, eu não fazia ideia que era daquela forma. É forte. É muito forte, né? E me conta, e aí a Olivia chegou, Ah. mudou muita coisa na tua vida? Mudou tudo na tua vida? O que que você tira de aprendizado, assim, da maternidade? Mas eu acho que cabe aqui também falar da maternidade na maturidade, né? Porque as escolhas são diferentes, né? Sim, sim. Olha, eu tenho 43 anos hoje, vou fazer 44, depois ela faz 4. Somos de dezembro. Eu Ah, as acho duas de dezembro. as Que duas, só que legal. eu sou Sagitária e Olivia é Capricórnio, enfim, por Uhum. um tempinho. Mas eu acho que se eu tivesse 20 anos, eu não seria a mesma mãe que eu sou hoje, né? Por quê? Porque com 20 anos você tem outros sonhos, outros propósitos, né? A não ser que você já tenha certo que quer ser mãe aos 20 anos, né? Talvez fosse uma possibilidade, não era o meu caso. Então, eu acredito que eu fui, assim, eu tive sorte, por quê? Porque foi de primeira, né? Eu não perdi, engravidei e deu tudo certo até o final. Ela tá ótima, cheia de vida, cheia de saúde. E o legado que eu trago de ser mãe depois dos 40 é isso, é a segurança, né? Porque a insegurança é algo que te enfraquece, né? Você tem que ter alguém do teu lado que seja companheiro, parceiro, e vocês dividam as questões juntos. Então, assim, foi incrível, porque o Olivier, na verdade eu não pensei. Quando a gente chegou em casa, ele falou assim, você não quer comer uma comida vietnamita? Comida vietnamita. Era um calor de 38 graus. E aí ele falou assim, você quer? Eu falei, eu quero. Então ele faz isso muito bem. Aí antes, no preparo, ele falou assim, amor, você quer tomar uma cerveja? Nossa, gente, eu tenho que falar. Não, como é que é o ditado? Ouçam o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tomei um copo de cerveja. Eu era a mulher mais feliz do mundo, porque eu não tinha tomado nada a gestação inteira e não tinha problema, né? Os médicos também dizem, não tem problema, mas a gente fica com muito medo, né? Claro que não pode tomar uma garrafa de vinho sozinho, mas eles deixam, né? Uma tacinha, um copinho, muita Sim, tranquilidade, beber bastante água para hidratar, se a gravidez é sadia, né? Se não for sadia, não pode. E aí eu tomei um copo de cerveja. Nossa, que alegria, né? Então, amigos cervejeiros, desculpa, mas confessei esse lado. E mães, se vocês não podem, agora já foi. Amamentando. Eu não fiz como antigamente, que se tomava cerveja escura, né? Tomei uma clara. tinha o mito da cerveja escura, Pois é, então. E diz que é tudo mentira, né? Tudo balela. Não, é mentira, não é verdade. Engraçado. A minha mãe não vai gostar dessa história, não, que ela fala que menina Não. tinha Elas que falam da tomar canjica, né? Da canja, tudo me fale em aquilo. canjica.
Não, mas a canjica é séria, em tudo que é de milho era impressionante. Mas foi infernal a canjica, porque aí eu fiquei a louca da canjica, eu fazia muita canjica e tem que tomar cuidado, porque canjica não ajuda você no processo de diminuir, né? Você acaba engordando e o leite não para nunca. Mas, É. gente, comi esse prato vietnamita, tomei a cervejinha e amamentei, lógico, porque bebezinho recém-nascido só mama, tadinho. 1 hora depois, ela sentiu uma cólica fenomenal. E eu falei, mas o que aconteceu? Quando eu me lembrei que dizem que não pode comer nem chocolate, que o bebezinho tem cólica, eu falei, não é possível. Era de chorar de dó. Né? E eu não sabia o que fazer, eu não queria dar chá, não queria, porque acabou de nascer, como é que você vai dar chá? Você não sabe se pode dar chá. E não queria dar remédio, porque nada podia dar. E eu falei, gente, então vamos viver. Ai, que judiação. Enfim, depois eu descobri, né, outros remédios naturais, fitoterápicos, que são bons para essa fase, enfim, deu tudo Sim. certo. A minha cunhada Edna, que está aqui assistindo a gente, querida, mãe dos meus sobrinhos amados, ela falou assim, Dri, dá um chazinho de funcho. Que funcho? Que é isso? Aí eu fiquei assim, falei, é mesmo, camomila. E não sei. Aí eu falei, pô, mas será? Enfim, mas aí o primeiro dia, gente, com um prato vietnamita, já tinha No acontecido. primeiro dia. Mas também eu tenho outra coisa para dizer. Não adianta. A mãe, porque aí não pode comer chocolate, não pode comer feijão, não pode comer nada, não pode. Eu descobri uma coisa, mães, agora todo mundo vai querer me matar. Isso você só fala depois dos 40, tá? Não importa o que a mãe coma ou que a mãe beba, a criança vai ter cólica. Não É. adianta. Você pode beber água o dia inteiro. Amamentou, cólica. Eu ia falar isso agora. Eu entrevistei Entendeu? alguns especialistas já, porque esse lance da comida é muito polêmico, né? Tem gente que fala que não tem nada a ver, tem gente que fala que tem tudo a ver. Enfim, alguns alimentos são meio que, né? Café por conta da cafeína, chocolate e tal. Mas hoje o que se fala é que realmente não tem interferência. Se tiver que ter, vai ter. E eu sou prova disso, porque eu cortei tudo. Minha filha teve uma cólica até os 4 meses de idade que nada passava. Pois E é. assim, amigas minhas que não cortaram nada e a criança não teve. Então, se tiver que ter, vai ter. É o fato. Só o tempo. Não adianta. Aí eu falei, gente, tudo bem, vai. O mais importante é a criança estar bem, estar sadia, a mãe também estar bem, né? Tem tantas questões aí a se pensar que antigamente ninguém sabia, né? Imagina, existe um problema muito sério aí, não sei se a gente vai falar disso, mas eu sempre vira e mexe, eu ouço falar, não tem ninguém próximo que já teve, mas a depressão pós-parto, uma coisa muito triste, né? Puxa vida, é muito É, triste. Porque imagina você, depois de tantos meses, de repente ter uma questão emocional aí tão forte a ponto de você não querer estar com o seu ente querido, o seu ser que você carregou durante meses pertinho de você por algum problema psicológico. Quer dizer, não é. bate, E né? ainda e é muito negligenciada ainda, né? Porque é o que você falou, quando o bebê nasce, os olhares se voltam para o bebê, né? Então, se a mãe já tá com o pezinho ali, ela entra com uns 2 meses, porque é difícil você, na nossa cultura, né? A gente não tem a cultura, por exemplo, de visitar a mãe e ajudá-la. A gente tem a cultura de receber, né? Então eu vejo muito isso. A mulher acabou de ter filho, aí vai um monte de gente visitar o bebê na casa, não sei o quê, e ela ainda tem que se mostrar bem, parece, né? Quando na verdade ela que tem que receber, né? Por isso que eu sempre falo, a melhor coisa que você pode dar para uma grávida. No seu caso, você foi muito privilegiada, mas assim, comidinha pronta. Porque se ela tiver que parar ainda para fazer comida, para lavar louça, para isso, para aquilo, gente, Não. amamentar já é uma demanda, né? E dependendo do parto, ainda tem os processos acontecendo, você ainda está se entendendo com aquele ser, né? Olhando e, nossa, é meu Deus, né? Naquele sentimento todo. E não é muito falado, né? E Não. essa fase aí é como se fosse a adolescência da mulher, né? Tem até especialistas que dão o termo da matrescência. Porque é isso, às vezes você não está se reconhecendo, você não sabe direito se você está gostando muito, se você não está gostando, você está nessa fase de descoberta, né? Então, Olha, tem uma pessoa tem que ficar esses de dias olho. aqui, Enegina, falando que infelizmente ela teve depressão pós-parto, ela tinha medo de que alguém pegasse o bebê. Deus me livre alguém pegar o bebê. Ó, que horror. Não. Você superou isso? Fala aqui pra gente, Enegina. Conta aí, Como é que foi? Enedina. Escreve aqui pra gente. Então, e muitas mulheres têm.
É, Mas, muitas ó, mulheres têm. você sabe o que que eu percebi? Muitas, não só as mulheres, muitas pessoas também têm medo assim, do inimaginável. Eu, na minha concepção, É, eu achava que tudo era possível. Então, eu me lembro que eu peguei. Eu ando com todos os veículos, ando de carro de metrô, eu acho que a gente tem que se locomover e do jeito que nós temos vontade. Então, eu queria ir num lugar que era o metrô do lado, né? Então, eu falei, ok, vou de metrô, eu moro na Praça da República, no centro de São Paulo, a gente mora. Imagina, não pensei duas vezes, um calor imenso, peguei o canguru, coloquei a neném, pequenininha, aí fiz uma foto. Eu achei o máximo tirar foto no metrô. Ah, gente, minha filha tá pegando o metrô. Era uma chuva de pessoas. Falei, pelo amor de Deus, o que você está fazendo no metrô? Isso, imagina, que não existia a possibilidade de ter pandemia. Se fosse hoje, eu seria crucificado na praça pública. E aí, mas hoje também eu não faria isso, né? São épocas diferentes. Eu teria teria cautela. Não que eu não tive cautela, teria cautela. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas desesperadas. Eu não quis responder porque eu queria ouvir as pessoas falando e fiquei pensando, eu falei, ok, mas como que faz a mãe que sai de um hospital e que não pode pegar um carro, que não tem ninguém de carro para levá-la para casa, que tem que voltar de ônibus, porque não teve outro transporte. Acontece. Acontece. E é normal, né? O é, anormal é você ter a chance de escolher o que você quer fazer, né? Eu é. acho que isso é o anormal. Mas para mim era tudo tão tranquilo, eu estava tão feliz fazendo essas coisas. Realmente era tudo que eu sonhei, então eu queria fazer tudo, né? E criar É. possibilidades com a minha filha. Mas Não, aí e eu percebi. isso é naturalizar os processos, né? Porque é isso também, ninguém não vai quebrar, não é de, não, né? Porque você botar numa redoma também e não deixar nada, isso também não é saudável, né? Assim, se o bebê, claro, se o bebezinho não tá bem de saúde, tá meio resfriadinho, tudo isso, mas os bebês nem têm isso ainda, né? Até os 3 meses, muito difícil, né? O bebê resfriadinho, com 3 meses, pelo menos o bebê que amamenta, né? Não ouço falar. E depois vai vindo as coisinhas. Agora, eu vou te falar, eu ouvia todo mundo, né, com ouvidos abertos, eu não me incomodava, né, das pessoas, olha, queria te falar uma coisa, talvez se você fizer isso, 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 ouvia tudo, ouvi amigas queridas falar, Adriana, não acostuma sua filha com mamadeira só quente, senão só vai querer quente. Fiz isso, sabe? Então eu podia andar do jeito que quisesse e ela tomava mamadeira morninha, fria, porque no calor também você tem que esquentar a mamadeira, né? Porque na rua tem que esquentar. E então ela mamava no peito, mamava na mamadeira, mas não adianta nada, viu? Tudo isso é balela depois de uns anos. Agora ela tem 3 anos e meio, ela acorda, ela fala, mamãe, eu quero meu leitinho quentinho. E ai de você se passar do ponto, viu? O pensamento é esse. Né? Então não importa, se é o pai, se é a mãe que tá fazendo, tem que ser morninho. Se for quente demais, ela reclama, se for frio, ela É, reclama. não, eles têm isso, né? Igualzinho a minha filha, igualzinho. Pois é, Tem que olha ser aqui, ó. morna. Ela fala, mamãe, você fez moino? Tá bom, Moino. fiz. Moino é muito bom. Olha só, tem alguém falando aqui que fez um tratamento de 5 anos depois, conseguiu engravidar. Ela teve no Pérola Byton, depois ganhou inseminação artificial. Ai, perdi, não consegui. Mas engravidou naturalmente. E Ah, teve isso é bebê com maravilhoso. 29 anos. O Pérola Byton é um hospital, uma maternidade que a gente tem aqui em São Paulo. Eu não sei se tem alguém aí do Brasil conversando com a gente, que tem um trabalho muito sério, muito importante, voltado para a mulher, e me trouxe muita felicidade. É público, né, esse hospital, tem um trabalho muito sério, e estou muito feliz de saber, não sei se vocês sabem, mas é bom divulgar, daqui a pouco vão falar. Estão abrindo uma unidade imensa num bairro que chama-se Campos Elíseos, aqui próximo do centro também. Olha, É, que legal, não é, sabia. é uma unidade de Que referência bom. para a mulher, tem um trabalho muito importante lá. Eu tenho uma tia, o nome dela é Edileuza, uma pessoa muito especial para nós, da família. Ela teve câncer de mama, e estou falando aqui porque foi um assunto importante durante, né, para a família. E ela se tratou lá, né? Foi muito bem recebida, muito bem acolhida, e hoje ela está sadia, está bem, está feliz. Ai, que Deus, ó, bom. um beijo para você, Graças a você ficar sabendo Deus. aqui dessa live, gente. Eu esqueci de falar Ó, para todas a as gente, mães. a gente tem alguns minutinhos e eu vi que tem uma pergunta aqui que algumas pessoas já fizeram. Se você pretende ter mais filhos? Uau! Amiga, eu acho que é uma pergunta. Eu não, a ideia não era essa. Eu tô ótima com a Olivia. Tem uma torcida gigantesca para que a gente tenha mais, mas eu estou realizada com ela.
ainda tô fértil, ainda posso ter mais filhos, mas tá bom, né? Porque eu vou fazer 44 anos. Eu acho que você pode ter, sei lá, até quando quiser, mas o corpo exige mais, são outras demandas. E quando eu falo corpo, não é a questão de engordar ou emagrecer, não é isso, né? Não, é saúde, né? O É organismo. saúde mesmo. Você tem que ter uma energia para colocar o bichinho para fora. E não importa se é natural, se é normal, porque não é natural falar, né? Se o parto é normal, se é cesariana, não importa. Assim, você tem que estar num pique. E olha que a Olivia vale por 3. Ela É é isso que uma eu ia te perguntar. Ela parece ser muito sapequinha. Ela é sapequinha mesmo. Ela é muito sapequinha, ela tem resposta para tudo. Ela é danada. Olha só, ela tem uma carinha mesmo de espertinha Tem. que só. Ela é esperta, ela sabe o que ela quer. Agora, nesse momento de pandemia, é muito difícil a gente conseguir fazer. Aqui, a gente já voltou para São Paulo, né? É, por conta de trabalho, uma série de coisas, mas eu vou voltar para o campo aqui em alguns momentos. Ela sente muita falta, porque ela tem os cachorros, ela tem os amigos, né? A Carol e o Thiago, filhos da minha querida Simone, minha super assistente na casa. E somos uma grande família, vivemos momentos muito importantes durante a pandemia, né? A gente ficou num momento zen. Mas aqui, puxa, a gente não consegue levar a criança no parquinho, estão fechados ainda, a gente tem a necessidade de tudo isso. Mas hoje encontrei uma pracinha aberta e aí Ai, eu que falei, legal. pois é, aí nós fomos e ela enlouqueceu, ela quis tirar o sapato, porque tinha areia, tinha tudo, ela pulou, ela escorregou, ela brincou, ela fez, aconteceu. Então foi um momento muito feliz Que legal. para nós duas. Primeiro, para mim, que encontrei um parquinho aberto para ela. Tem grandes parques, tá? Aqui em São Paulo, se não me falha a memória, o Parque do Ibirapuera está aberto. Não Eu sei se acho tem que sim. horário reduzido, mas eu vou falar uma coisa que eu não tinha contado nas redes, alguns amigos, os amigos próximos sabem. Fiz uma grandiosa cirurgia no meu pé no final de janeiro, então eu já estava de quarentena antes. Então eu ainda não voltei a ser atleta de antes, né? Precisei fazer, foi uma intervenção muito séria. Tô bem, mas estou fazendo muita fisioterapia para ter força de novo, todo aquele processo. E aí, uma pimentinha que nem a Olivia se dispara num parque, Nossa. a mãe não ia dar conta. Então, preciso de Não. assistência. E no meio da semana não dá para pedir muita assistência, né? O pai trabalhando, a loucura de todo mundo, e nem todo mundo está saindo, enfim. Então, a gente foi na casa da É. madrinha Denise. Tia Denise, um beijo. E a tia Denise mudou de apartamento e tinha um playground na casa de tia Denise. Que maravilha. A Olivia se satisfez, porque no nosso prédio, moramos num prédio antigo no centro de São Paulo e não tem playground. Então, Ah, é isso. Tudo então tem que bem. dar um jeitinho. Ah, É. mas a gente brinca de corre-corre, pega-pega. Só ela corre, né? A mamãe fica olhando, pega-pega, esconde-esconde. Eu pego só se ela passa perto. É isso. Muito legal. A gente inventa. Olha, tem uma pessoa aqui, só para a gente finalizar, porque até nós estamos com pouquinhos minutos. Tá. Ela perguntou se você poderia compartilhar o nome do seu médico, mas eu acho que você já me falou que ele não está mais entre nós, não é isso? Ou Não, não? pelo amor de Deus, não Não? fala isso, senão a esposa dele me mata e ele também está vivíssimo da Silva. Desculpe, então. Não, eu Então vou foi te. outra Não. pessoa. Não, vou te contar. Existe uma pessoa muitíssimo especial na minha vida que se chamava Berenice Lamônica, importantíssima para mim e para grandes amigos artistas também. Ela foi uma grande empresária e ela me indicou o Dr. Emerson Bach. Isso, foi isso. Ela Ela que falou, não, né? Adriana, exatamente. Ela falou, vai no Ah, Dr. então tá. Emerson, você vai gostar, ele é muito especial. E aí eu marquei uma consulta, eu falei, é com ele que eu vou ter nosso bebê. E eu precisava de uma pessoa muito segura, porque o Olivier, ele tem essa necessidade, ele é filho de médico, não sei se algumas pessoas sabem, o pai dele foi médico. Então, ele tem que confiar, senão como é que vai ser? E eu precisava me sentir, deixar o meu companheiro seguro e eu também estar segura. Então, Uhum. doutor Emerson Bartz, posso colocar ele aqui, amanhã ele vai me ligar e falar o que você fez. Não tem problema nenhum. Contei tudo, é um profissional seríssimo. E a curiosidade muitas pessoas acharam que eu tinha feito inseminação artificial, porque a clínica do Samba chama-se Embriogênesis, a clínica do Dr. Emerson. E ele tem uma equipe muito séria, faz um trabalho muito importante, fica no Itaim. E as pessoas achavam, e não tinha nada a ver. Eu realmente cheguei lá com 4 meses já de gravidez e foi o médico que eu escolhi para fazer o nosso parto.
Ai, ó, então, doutor Emerson, me desculpa, tá? Na verdade, foi a outra pessoa que te indicou. Ele sabe, éramos amigos também, foi uma grande perda, assim, sofremos muito. Uma pessoa muitíssimo especial, que foi a Berenice Lamônica, que deixou um legado para nós, aprendi muito, levei muito puxão de orelha, e ela me trouxe, ela me apresentou, doutor Emerson e a equipe, foi incrível. Tudo que Olha aconteceu, que muito legal. emocionante. É. Vou tentar entrevistá-lo, porque é importante isso. Parece bobo, mas assim, às vezes as pessoas estão em busca de um profissional assim, sabe? Então, eu sempre, toda quinta-feira, eu sempre trago médicos aqui que a gente tira dúvidas sobre fertilidade. E acho que vai ser uma contribuição rica aí, pelo que você está contando. Ele me dava várias broncas. Adriana, não faz isso, não faz aquilo. Eu falava, doutor, tá bom, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Que aí tem algumas questões minhas que eu não preciso compartilhar aqui, porque aí é realmente uma coisa muito pessoal, né? As pessoas não precisam seguir a mesma coisa que eu. Fala, Emerson, Emerson, tranquilo, vai dar tudo certo. Mas era tão tranquilo, mas tão tranquila, que olha, foram, uau, 12 horas e tanto, né? Ele quase perdeu o Réveillon com a família. No Olha Espírito só. Santo. Mas ele foi depois do nosso parto, porque foi 29 de dezembro que a Olivia nasceu. Olha só, mas o que importa é que nasceu com saúde, você também bem, seu desejo atendido porque foi possível, né? Então, enfim, tudo incrível. Quero te agradecer por compartilhar essa história tão bacana com a gente. Agradecer a todo mundo que esteve aqui, a Muito audiência. obrigada, gente. Chama da Essa Daisy. live, ela não vai ficar salva no IGTV, pode ser que ela só suba agora, porque eu não tenho como tirar. Mas depois ela vai para o canal do YouTube. Assim que for ao ar, eu também te aviso para você avisar sua audiência, para quem quiser rever ou perder uma parte, tá bom? E quero deixar um abraço para você, para tua família, para Olivia, a coisa mais linda desse mundo. E que vocês sigam assim, sendo muito felizes e trazendo Depois muitas eu, alegrias. depois eu gostaria de compartilhar. Eu vou passar aqui para você, eu acho que é importante. O nome da profissional, a fisioterapeuta que fez o meu trabalho de fortalecimento do períneo, que foi, eu gostaria de passar bonitinho, o endereço, enfim, o nome dela para as pessoas encontrarem em redes, que ela me ajudou muito, fez um trabalho muito importante. E eu acho que quem tem a oportunidade de fazer, porque não é uma coisa tão acessível, vale muito a pena. É um trabalho importante. E mães, tentantes ou não tentantes, façam ginástica, façam agachamento, ajuda muito, vocês não têm ideia. Isso, me passa assim direitinho, que depois eu vou pegar esse trechinho da live e eu crio um post falando sobre a importância disso. Posso até conversar com ela, pegar uma aspa dela. Passa Ela assim, tem um porque tudo que trabalho é muito bom a gente sério. tem que compartilhar. Sim, Não que é ótimo. isso? Sim, Querida, muito obrigada, viu? Boa noite para você aí, para sua família. obrigada. É uma Obrigada. semana muito abençoada para vocês e tudo de bom. Agradecer mais uma vez todo mundo que esteve presente e pode deixar aí suas considerações finais. Pode. Olha, eu quero agradecer a oportunidade, né, de poder estar falando de um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu acho que foi o momento mais importante da minha vida. Muito orgulhosa, né, de ter conseguido colocar a Olivia no mundo e saber que eu tenho esse legado, né, trazer ensinamento e aprender a cada dia com essa pequenininha que só tem história para contar. É muito emocionante falar dela. Ela mudou a nossa vida. É isso, é tudo isso. Gente, a live vai cair. Ó, fiquem com Meninas, Deus, boa beijo. noite, tudo de bom. Beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau. Beijos.